Olhem bem para esses 7 homens. Eles são, sem exagero, as pessoas mais poderosas da China, a elite absoluta do Partido Comunista. A cada 5 anos, o mundo todo prende a respiração para uma cerimônia que é toda meticulosamente planejada. E a ordem com que eles entram no palco, essa ordem diz tudo. O primeiro a surgir é o líder supremo pelos próximos 5 anos. Em outubro de 2022, essa pessoa foi Xi Jinping. E não pela primeira, nem pela segunda, mas pela terceira vez consecutiva. Um feito sem precedentes na China moderna. Para conseguir isso, ele teve que quebrar uma regra de ouro, o limite de 2 mandatos que todos, absolutamente todos os seus antecessores respeitaram. O recado foi bem claro. Ele não tem a menor intenção de ir embora. A gente não via um líder chinês com tanto poder concentrado nas mãos desde a época de Mao Zedong, o próprio fundador da nação, cuja ditadura deixou cicatrizes que duram até hoje. E isso nos leva à pergunta central dessa nossa análise. Afinal, como ele conseguiu se tornar o líder mais poderoso da China desde o próprio Mao? Essa comparação entre Xi e Mao não é por acaso, não. Muita gente diz que Xi parece estar seguindo, quase que à risca, o manual de poder que foi escrito pelo próprio Mao. Mas a história aqui, ela é muito mais complexa e irônica, unida por uma conexão que é ao mesmo tempo pessoal e profundamente paradoxal. E aqui está o grande paradoxo da história. Quando era jovem, a vida de Xi Jinping foi simplesmente arruinada pelo mesmo homem a quem ele é comparado hoje. Ele, que era filho da elite do partido, viu a própria família ser expurgada, o pai ser preso e ele mesmo foi mandado para o exílio para anos e anos de trabalho forçado no campo. Então, como alguém que teve a vida destruída por um tirano decide décadas depois seguir os passos dele para alcançar o poder absoluto? A história de Xi Jinping é cheia de ironias. Ele nasceu na elite do partido em Pequim, um verdadeiro príncipezinho. Mas depois foi exilado, expulso, condenado a trabalhos forçados no campo durante a era de Mao. Isso nos leva à grande pergunta que vamos explorar hoje. Como é que esse homem foi de um pária, um exilado em seu próprio país, a ter o controle absoluto sobre ele? A jornada é fascinante. E se você gosta de histórias de poder e estratégia, já aproveita para curtir este vídeo e se inscrever no canal, porque o que vem por aí é de tirar o fôlego. Para entender o homem, a gente precisa primeiro entender a fundação do partido que ele hoje comanda com mão de ferro. A nossa história começa na sangrenta Guerra Civil da China, em um evento que se tornaria o mito fundador do Partido Comunista, a chamada Longa Marcha. Imagina o cenário. Estamos em 1934. Os comunistas estão prestes a ser aniquilados. Cercados, 130 mil deles conseguem romper as linhas inimigas e começam uma retirada desesperada. Mao, que tinha sido afastado do comando, só assistia de longe seus sucessores levarem o Exército Vermelho a perdas terríveis. No meio do desespero, o poder militar é devolvido a ele, e a decisão que ele tomou mudou tudo. Em vez de ir para o confronto direto, ele liderou os sobreviventes por um desvio brutal pelas montanhas mais remotas. 9 meses depois, restavam menos de 8 mil pessoas. E aqui, a história dá uma guinada surpreendente. O ponto final da Longa Marcha foi uma base de guerrilha no norte da China. E o revolucionário que liderava essa base, o homem que ofereceu refúgio ao exército exausto de Mao, se chamava Xi Zhongxun. Sim, o pai de Xi Jinping. Essa aliança cerada ali no meio do caos marcou para sempre o pedigree revolucionário da família Xi, conectando-os diretamente ao mito fundador do partido. A Longa Marcha foi, como diz a citação, um verdadeiro crisol, uma provação extrema. Milhares morreram, mas a estratégia de Mao foi vista como a única coisa que salvou o Exército Vermelho da aniquilação total. E isso o consolidou como líder supremo, inquestionável, com a missão de reconstruir suas forças para tomar o poder de vez. Com essa vitória, Mao foi colocado no topo da estrutura de poder da China. No papel, a autoridade máxima é o Comitê Central. Dentro dele tem um grupo menor, o Politburo, mas o poder de verdade, o poder real mesmo, está num círculo ainda mais fechado, o Comitê Permanente do Politburo. É esse pequeno grupo que controla absolutamente tudo. Entender essa estrutura é essencial para entender a China. Aliás, se esse tipo de análise mais a fundo te interessa, que tal deixar uma curtida e se inscrever para não perder as próximas? Com o controle do partido e do exército nas mãos, Mao precisava blindar o seu poder. E ele fez isso em 1945. Quando a sua ideologia política, o maoísmo, se tornou o princípio sagrado do partido.
O que isso significava na prática? Simples. As ideias de Mao não podiam ser desafiadas. Discordar dele era o mesmo que cometer traição. Mao Tse-tung, uma vez um humilde trabalhador do partido, agora assumiu a estatura de uma figura dominante em toda a Ásia Oriental. A estratégia dele para se manter no poder foi multifacetada. Ele encheu o comitê permanente com aliados leais da longa marcha. Criou estruturas de governo paralelas, todas lideradas por gente de confiança. E para silenciar qualquer voz que ousasse discordar, ele lançou a brutal e caótica Revolução Cultural. E aí, ninguém estava salvo, nem mesmo seus aliados mais próximos como o pai de Xi Jinping, que foi humilhado em público e preso por anos a fio. Antes da Revolução Cultural, o jovem Xi vivia uma vida de privilégios. Mas quando Mao se voltou contra seus próprios camaradas, o pai de Xi, o herói revolucionário, foi denunciado e expurgado. De uma hora para outra, Xi, com apenas 15 anos, foi arrancado de sua escola de elite e enviado para o campo para fazer trabalho braçal, pesado. Chegou a viver em uma caverna. Pensem na queda, da elite ao exílio total, em um piscar de olhos. O que uma experiência dessas ensina a um jovem? Provavelmente, a lição mais fundamental e brutal do sistema do Partido Comunista Chinês. O poder é tudo. Sem ele, sua vida, sua família, tudo pode ser destruído no instante. Uma lição forjada no sofrimento que, sem dúvida nenhuma, moldou cada passo que ele daria no futuro. Aliás, essa dinâmica de poder me lembra de um livro excelente chamado Por que os Piores Chegam ao Poder. Ele explora justamente como sistemas políticos muitas vezes recompensam os mais implacáveis. Fica a recomendação. A morte de Mao, em 1976, finalmente pôs um fim à Revolução Cultural. O sucessor dele, Deng Xiaoping, que, por ironia do destino, também tinha sido expurgado, começou uma série de reformas profundas que, sem que ele soubesse, acabariam abrindo caminho para a ascensão de Xi Jinping. O objetivo do Deng era muito claro. Nunca mais deixar que um único homem acumulasse tanto poder. Para desmontar o culto à personalidade de Mao, ele instituiu a liderança coletiva, criou limites de mandato presidencial e promoveu uma abertura econômica pragmática, que, transformou a China para sempre. Com a morte de Mao e o fim da Revolução Cultural, o pai de Xi foi reabilitado. E o que Xi Jinping fez? Ele se juntou ao mesmo partido que tinha arruinado sua família e começou uma escalada notavelmente paciente e estratégica ao poder. Ele entendeu, desde cedo, que ali poder é tudo. Mas a estratégia dele foi de uma paciência impressionante. Ele fez algo que ninguém esperava. Enquanto outros filhos da elite, os outros príncipezinhos, brigavam por cargos de prestígio em Pequim, Xi saiu de cena. Ele foi para o interior. Por 17 anos, metodicamente, ele subiu na hierarquia, província por província. Primeiro em Hebei, uma província pobre e rural. Ele se tornou o peixe grande num lago pequeno, longe dos olhos dos rivais. Depois foi para Fujian, uma região costeira crucial de frente para Taiwan. Lá, ele cultivou amizades poderosas nas forças armadas. Em seguida, foi para Zhejiang, onde construiu uma base sólida de apoio no lado civil do partido, se mostrando um bom administrador. E, finalmente, em Xangai, ele chegou para apagar um incêndio, limpando um enorme escândalo de corrupção e ganhando a reputação de ser um par de mãos seguras, um líder prudente. E aqui está o pulo do gato. As elites do partido o subestimaram completamente. Ele era, sim, filho de um herói da Revolução, mas não parecia ser ambicioso demais. A disposição dele de ir trabalhar no interior fez ele parecer humilde, contido, uma aposta segura. Isso tornou a escolha ideal para os anciãos do partido, que desconfiavam de figuras mais abertamente ambiciosas e carismáticas. Em 2007, ele finalmente voltou a Pequim, promovido ao todo-poderoso Comitê Permanente do Politburo. Os líderes da época o viam como uma aposta segura, alguém que seria um consenso, menos ambicioso que seus rivais. Mal sabiam eles o tamanho do erro que estavam cometendo. 5 anos depois, em 2012, Xi Jinping emergiu no topo. Ele era o novo líder da China. O filho da elite que virou camponês exilado estava agora no comando. E ele não perdeu um segundo. Assim que assumiu, começou a desmontar o sistema de Deng peça por peça, para reconstruir o manual de poder de Mao, mas dessa vez para uma nova era. A primeira grande jogada foi uma campanha anticorrupção implacável. Oficialmente era para limpar o partido, mas na prática serviu para eliminar sistematicamente todos os seus rivais políticos. Centenas de oficiais de alto escalão foram presos e os cargos deles, claro, foram preenchidos por aliados leais a Xi. Em pouquíssimo tempo, ele tinha o controle total do partido e das forças armadas. O passo seguinte foi ideológico. Em 2021, o partido consagrou o pensamento de Xi Jinping como sua doutrina central.
exatamente como Mao tinha feito décadas antes. A ideologia pessoal de Xi se tornou inquestionável, o centro gravitacional de todo o pensamento do partido. E os resultados dos seus primeiros 10 anos no poder são inegáveis. A economia chinesa dobrou de tamanho. A renda individual da população também dobrou. E os gastos militares seguiram exatamente o mesmo caminho, dobrando também. Um sinal claro da ambição de projetar esse novo poder para o resto do mundo. Com todo esse poderio nas mãos, a China começou a flexionar seus músculos no cenário mundial. O país se tornou muito mais assertivo, impondo suas reivindicações no Mar do Sul da China, aumentando a pressão sobre Taiwan e expandindo sua influência global de uma forma bem mais agressiva. Só que, internamente, esse poder todo teve um custo altíssimo. A gente viu um aumento da censura na internet, da vigilância estatal em massa e denúncias gravíssimas de abusos de direitos humanos, especialmente contra minorias étnicas como os uigures. Em 2022, Xi deu o checkmate, removeu o último pilar que sustentava o sistema de Deng. Os limites de mandato presidencial foram simplesmente abolidos da Constituição, abrindo caminho não só para um terceiro mandato, mas para um governo que pode, potencialmente, durar a vida inteira. O Congresso do Partido daquele ano foi a coroação final dessa jornada. O novo Comitê Permanente do Politburo foi formado inteiramente por aliados leais a ele. Qualquer vestígio de poder de líderes anteriores desapareceu. A era da liderança coletiva de Deng estava oficialmente morta. Entender essas dinâmicas de poder é mais importante do que nunca. E se este tipo de análise detalhada tem valor, uma inscrição no canal ajuda muito a gente a continuar produzindo este conteúdo. E assim a jornada se completa, do pária exilado ao governante absoluto. Agora, sem nenhum rival à vista, com sua ideologia consagrada como a verdade do partido e com um poder sem precedentes nas mãos, a pergunta que fica ecoando é: qual é o próximo passo para Xi Jinping e para a China? O futuro de uma superpotência global está, mais uma vez, nas mãos de um único homem.